E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para comentar essa vitória absurda, uma vitória muito importante do São Paulo sobre o Atlético Paranaense. São Paulo enfrentou o Atlético Paranaense lá em Curitiba, lá na Liga Arena, né, antiga Arena da Baixada, e venceu por 2-1. O Atlético não perdia lá desde o ano passado, tava acho que 20 jogos, 21 jogos de invencibilidade dentro de casa. Então é uma vitória maiúscula e gigantesca do São Paulo, ainda mais porque era um confronto direto, né, brigando ali pela quinta colocação. O São Paulo até subiu para quarto, mas o Bahia ainda joga e o Bahia provavelmente é favorito, né, provavelmente ganha o jogo e retoma a quarta colocação, mas ainda assim o São Paulo ganha uma posição na tabela e ganha um jogo que é um jogo de 6 pontos na casa do seu adversário. Então, jogo fenomenal, jogo sensacional para mim. São Paulo, falando do jogo em si, São Paulo começou muito bem, parecia que o São Paulo estava jogando dentro de casa. Inclusive, eu não sei por onde vocês assistiram, né? Eu assisti pela Cazé TV, porque eu gosto muito do Luizinho narrando. Eu assisti pela Cazé TV e o áudio, pelo menos da Cazé TV, só mostrava a torcida do São Paulo cantando ali. Então, a torcida do São Paulo em peso lá em Curitiba. E o São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo, dominou as ações, assim, o São Paulo jogou muito melhor, mas assim, muito melhor, não foi um pouquinho não do que o Atlético. O São Paulo dominou todas as ações, ficou com a posse de bola, tocou bola, teve mais chutes a gol, mais chances criadas, tudo isso no primeiro tempo. Faz um gol num golaço do Ferreirinha. Caleri também. Caleri e Ferreirinha foram os destaques, obviamente, né? Mas o Ferreirinha ali, ele domina a bola. Até parece que a bola dá uma escapada. E eu, honestamente, não sei se a bola escapou no domínio dele ou se ele realmente ajeita mais pra ficar de esquerda pra ele bater pro gol. E um belo pivô do Caleri, né? Que encontra o Ferreirinha pra dar esse passe. Ferreirinha mete um golaço, um chute de esquerda, cruzado. Esquerda não é nem a perna boa. Ferreirinha vem jogando muita bola. E uma pena que ele e o Caleri vão estar fora pro próximo jogo, né? Que os dois foram suspensos. Então isso é uma má notícia, mas isso a gente deixa pro pré-jogo de amanhã. Mas falando desse jogo, o São Paulo sai ganhando e assim, mesmo ganhando, o São Paulo domina as ações, né? São Paulo teve chance de fazer gol, o Alisson chuta, o goleiro faz uma boa defesa. São Paulo poderia até ter aberto 2-0, que não seria maluquice ali no primeiro tempo. E numa bola achada, digamos assim, né? O Atlético empata o jogo ainda no primeiro tempo, num belo gol do Fernandinho. Eu sempre falo aqui que goleiro bom faz defesas difíceis. A gente sabe que o Jandrei não é um excelente goleiro. E aquela bola, eu não acho que era... Nossa, é um absurdo ele tomar um gol desse. Não, a bola foi no cantinho, mas um excelente goleiro a nível de seleção poderia ter pego aquela bola. Não sei se o Rafael tivesse no gol, se não faz parte do futebol, né? Mas não sei se tivesse o Rafael no gol, se ele não pegaria aquela bola. Fato é que o Jandrei não pegou e o jogo ficou 1-1 e num gol totalmente achado, porque o São Paulo dominou totalmente o primeiro tempo. Inclusive, eu que tava vendo na Cazé TV, tinha uma repórter que ela errava toda hora, chamava toda hora o Rato de William Rato e chamava toda hora o Caleri de Carelli. Tava me irritando já, e ela claramente era clubista, tava defendendo ali o Atlético Paranaense e falando, não, o jogo foi bem equilibrado, o empate é justo. O empate não foi justo. Tem uma coisa que não foi justo, era o empate no primeiro tempo. São Paulo dominou todas as ações, jogou muito melhor, jogou pra cima, e pra mim o São Paulo merecia sorte melhor no primeiro tempo. Volta o segundo tempo e meio que o São Paulo voltou um pouco dormindo, né? O São Paulo não voltou tão bem pra esse segundo tempo. Mas ainda assim o São Paulo também não estava mal. Só que o Atlético passou a dominar um pouco mais do meio campo, passou a dominar um pouco mais do jogo. São Paulo já não estava com aquele ímpeto ofensivo. E felizmente, né, numa falha ali, tanto do lateral quanto do zagueiro do Atlético, acho que foi um conjunto ali, a bola corre um pouquinho mais pelo fato de ser grama sintética, e no intervalo eles falaram, inclusive, que estavam molhando a grama sintética, então a bola deve ter corrido um pouquinho mais ali do esperado. O Caleri muito atento, né, atacante bom tem que estar atento sempre, porque se é um atacante mais desatento ali, ele não tinha pegado aquela bola, então ele muito atento, rouba a bola, sai na cara do gol e o goleiro faz uma defesa, assim, absurda. Sempre que tiver o atacante contra um goleiro, o atacante é considerado pra mim gol perdido. Então pra mim o Caleri perde o gol, mas isso não tira o mérito do goleiro que fez uma defesa absurda. Ele abriu ali o braço, faz uma defesa bizarra ali. Mas a sorte, né, da defesa do goleiro também estava do nosso lado, que a bola volta, bate no peito do Caleri e sobra para ele ali tranquilo fazer o gol. Caleri vai lá provocar o zagueiro. Caleri tava malucão, tava no bad Caleri ontem. Tava bravão com o jogo. E por conta de toda essa marra aí do gol e etc, ele acabou levando o cartão amarelo, que é um problema porque, de novo, né, Caleri é um dos artilheiros da temporada, é o segundo que mais tem gols na temporada pelo São Paulo, e a gente fica de fora. Um jogo sem Luciano, outro jogo
pro Caleri, ambos por causa de briga e etc. E isso não é bacana. Tem que se atentar que você tá suspenso e não pode tomar esse tipo de atitude. E aí, né, o Caleri faz o gol e o São Paulo acho que controla muito bem o jogo. O time do São Paulo inteiro foi bem, então o São Paulo não correu, assim, por mais que mesmo com um a mais, né, expulsão extremamente malandra do Wellington, aliás. Às vezes eu critico o Wellington, brinco ali que ele é cachorro castrado, né, que ele pode cruzar, mas nunca dá em nada. Mas o Wellington foi muito malandro na expulsão do goleiro, porque ele simplesmente dá um toquinho, ele percebe que o goleiro vai chegar chutando, dá um toquinho, e o goleiro mesmo fala, depois o Léo ele dá entrevista no final do jogo falando que ele foi cabaço, que o Wellington foi malandro, ele foi cabaço, que ele mereceu a expulsão, mas porque ele foi cabaço. Ele realmente foi cabaço ali, o Wellington foi muito malandro, dá o toquinho, ele chega chutando, VAR chama corretamente, na minha opinião, pra expulsar. E aí, em tese, era pro o São Paulo... Pra mim, o São Paulo poderia ter ido e matado o jogo. Só que o São Paulo não faz isso, né? O São Paulo não vai pra cima e mata o jogo. O São Paulo opta por se recuar um pouquinho e ficar com a posse de bola, enquanto que o Atlético começa a ir pra cima, e era natural, o Atlético dentro de casa, ao lado da sua torcida, não vem de uma excelente fase, né? Vinha de uma vitória, mas fora essa vitória, tava 4 jogos sem ganhar, tomando gol no último minuto a todo momento. E aí o Atlético foi pro Bumba Meu Boi ali, tentar alguma coisa, mas o São Paulo tava muito bem postado dentro de campo, São Paulo soube controlar, quem entrou bem, segurou a bola, o próprio Patrick Lanza foi adulto, sofreu falta, o Juan também não entrou mal, rodou a bola, o André Silva também, quando entra, ele segura bem a bola, toca pra trás. Então, assim, achei um jogo muito bom de todo mundo do São Paulo. No último minuto, o Jandrei quase que dá um susto ali na gente. E o pior é que foi de propósito. Dá pra ver que não é que o Jandrei falha e a bola escorrega da mão dele. É que ele realmente prefere soltar pra ganhar uns segundinhos ali. Só que quase que dá um mini infarto ali no torcedor. Mas ontem até o mesmo Jandrei foi bem, saiu seguro em várias bolas. Então, que bom que o Jandrei foi bem. Obviamente, a gente é São Paulino, a gente torce pra que o Jandrei vai bem em todos os jogos, não é o que acontece, mas é o que a gente torce, e acho que o time inteiro foi bem. Ontem quem foi um pouquinho abaixo, se a gente for colocar ali, talvez tenha sido o próprio Lucas, que vinha de 2 jogos muito bons, né, 2 jogos excelentes. Ontem ele foi um pouquinho abaixo, como eu sempre falei, jogador bom vai oscilar, é normal, não tem como você ser extremamente constante em 100% dos jogos da temporada. Então tá tudo bem, mas o Lucas, estando entre aspas mal, não fez falta. São Paulo jogou demais, mereceu a vitória, 3 pontos importantíssimos que, entre aspas, né, se você trocasse ali e falar, não, o São Paulo ganhou do Cuiabá, mas perdeu pro Atlético Paranaense fora de casa, estaria tudo bem. Pô, ganhar do Cuiabá em casa é normal, perder pro Atlético fora de casa, entre aspas, seria um resultado normal. Então o São Paulo meio que troca uma vitória que deveria ter acontecido lá contra o Cuiabá por uma vitória agora, que não seria um absurdo se o contrário acontecesse. Então isso é importante, principalmente quando você perde um jogo no Brasileirão que não é pra você perder, você tem que ganhar um que em tese é bem difícil de ganhar. E o São Paulo fez isso, São Paulo volta ali pras cabeças, né? Segue a 6 pontos do Flamengo, que amassou o Galo lá fora de casa, mas a gente segue a 6 pontos, ganha uma posição, entra meio que provisoriamente ainda, né? Mas entra no G4 e fica na briga. Se alguém vacilar, o São Paulo tá ali pra ultrapassar. São Paulo, se jogar assim bem contra o Bragantino, provavelmente o São Paulo ganha mais 3 pontos e a gente segue na briga ali. Pode ser que não seja campeão, porque o Flamengo, sem um monte de peça, tá voando, mas assim, o importante é estar na briga, o importante é estar na parte de cima da tabela, evitar a zona da confusão, evitar ficar do meio pra baixo pra depois ter que correr atrás de uma vaga na Libertadores. Então o São Paulo tá fazendo o papel dele, acho que todo mundo São Paulino foi dormir muito feliz, e foi um jogaço do nosso tricolor, muito orgulho, deu uma satisfação muito grande de ver o São Paulo jogando dessa forma, contra um adversário muito difícil, em um estádio muito difícil de se ganhar. O Atlético quase não perde dentro do seu estádio e o São Paulo foi lá e ganhou. Então, foi um jogo fenomenal e vamos para a próxima, que sábado já tem jogo. O São Paulo vai ter basicamente aí um dia de treino para já jogar novamente no sábado, sem Caleri e sem Ferreirinha. E sem o Zubeldia, né? Comentando a parte, mas o Zubeldia conseguiu ser expulso. Ele já tá marcado, ele precisa ficar atento. O juiz deu 2 amarelos para ele porque ele sai da área técnica. E ele realmente sai, em tese sair é para amarelo, porém nenhum árbitro
dá o amarelo. O árbitro foi rigoroso, mas ele tá dando a regra, então Zubeldia merecidamente expulso. O auxiliar foi reclamar, foi expulso também, então provavelmente a gente vai com Milton Cruz na beira de campo aí no sábado. Mas tudo bem, o Zubeldia ficou sem tomar amarelo nos jogos que nós perdeu, não ganhou, né? E isso que me preocupa. Agora que ele voltou a levar amarelo, São Paulo voltou a ganhar, tá tranquilo. Obviamente que ele tem que se controlar, perceber que ele tem que ficar dentro da área técnica, mas também a expulsão do Zubeldia não interfere em nada, tá tranquilo. Acontece, a gente tem um técnico maluco e é melhor um técnico maluco do que um técnico apático à beira do campo. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de ativar as notificações, de deixar aquele joinha. A gente tá começando a criar conteúdo aqui, tem vídeo todos os dias falando do nosso tricolor paulista. E se gostou do conteúdo, não esquece de dar essa moral aí, que me ajuda muito, porque a gente tá começando, mas tá começando com tudo. Vamos, São Paulo!